Feliz sábado. Para mim é um privilégio, uma vez mais, ser convidado para estar aqui com vocês, dividindo a palavra de Deus nessa manhã de sábado. Já estive aqui por algumas vezes e já é a segunda vez que venho depois que essa igreja foi reformada. Ficou muito gostoso, bonito, e que seja feito para a honra e a glória do nosso Deus. E é bom rever amigos, pessoas que a gente passa a conhecer ao longo da vida. Algumas pessoas aqui vejo pela primeira vez, sintam-se à vontade na casa de Deus. E hoje nós temos um tema específico. A Bíblia narra histórias que nós podemos aplicar para a nossa vida. E aqui vem falando, esse tipo desse sermão poderia ser uma mulher de oração, poderia ser uma mulher bela aos olhos de Deus. Uma mulher que, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela sentiu a glória de Deus em sua vida, por intermédio de um profeta. O profeta intercedeu por aquela mulher, e hoje nós vamos estudar. A Bíblia narra o azeite da viúva, que está em 2 de Reis 4, de 1 a 7. Mas eu gostaria que o irmão projetasse aqui uma foto. Essa foto que vocês vão ver aqui, eu estive jantando com esse pastor ontem à noite, estive com a sua família. Esse é o pastor Aguinaldo. O último distrito do pastor Aguinaldo foi Tangará da Serra. Tivemos lá semana passada, havia uma programação especial. Ficamos na casa de um outro pastor chamado Valdir. Só que o pastor Aguinaldo, para que vocês saibam, está passando por um problema, ele está afastado por motivo de saúde. O pastor Aguinaldo já há 4 meses vem fazendo hemodiálise. Ele estava em Aripuanã, de Aripuanã transferiram ele então para Tangará da Serra, talvez onde seria melhor, pelas condições hospitalares ali. Mas acabou vindo para a Várzea Grande. A esposa dele é professora, não é só adventista, mas é professora, e ontem à noite estive com ele, jantei na casa dele. Em suas orações, não se esqueça de orar pelo pastor Aguinaldo, pela família pastoral. Está fazendo a hemodiálise 3 vezes por semana, e quando eu vejo ele, toda vez que ele vem de hemodiálise, eu tenho um contato físico com ele, me faz recordar do meu pai, que descansou no Senhor. Os 3 últimos anos e meio do meu pai fazendo hemodiálise, quando ele saía fraquinho, escorando na parede. E o pastor Aguinaldo não é diferente. Mas ainda existe uma luz no fim do túnel. Esse mês que entra agora, dia 20, se não me engano, estará indo para Curitiba. Vai passar por um especialista, que talvez haverá um doador de rim para o pastor Aguinaldo. Então a gente precisa estar intercedendo sempre pelos outros, sempre orando, constante oração. Às vezes não é conosco, às vezes nós não sentimos empatia pelaquela pessoa que está passando por um problema, dificuldade. Nós devemos sentir empatia, nos colocar no lugar dela, para entender um pouco do sofrimento, para que nós possamos nos sensibilizar de uma maneira ou outra, estar ajudando aquela pessoa. Vamos orar uma vez mais, assim como nós estamos? Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo. Que tudo que nós estudarmos aqui, que nós aprendermos, ou que nós reavivarmos em nossa mente, nós possamos colocar em prática. E em breve, todos, sem exceção, poderemos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardamos. Enfim, Senhor, abre nossa mente e nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E aqui, 2 de Reis 4, de 1 a 7, diz o seguinte: eu, como mulher, das mulheres e dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, e veio a agiota para levar os seus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer contigo? Diz-me, o que é que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela azeitinho. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma outra vasilha. Porém ele lhe disse: mãe, não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E o final, olha só o que ele diz no final: e tu e teus filhos viverão o resto. Quando nós lemos esses 7 versículos em 2 de Reis capítulo 4, nós entendemos todo o contexto que está acontecendo ali. Ela começa dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Ela simplesmente não vai a uma pessoa qualquer. Hoje, quando a gente acompanha as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, principalmente aí no TikTok, tem umas pessoas, tem umas moças, umas meninas, 12, 13 anos, 14 anos, elas são seguidas por inúmeras pessoas, e elas, com 12, 13, 14 anos, dão conselhos amorosos. E pasmem com vocês, muitas pessoas pedem conselho. Jesus, quando iniciou seu ministério, com 30 anos de idade, ele não começou antes. Por quê? Porque era costume na época, menos de 30 anos, a pessoa não teria experiência para fazer o que fazia. Então ela precisava ter uma certa experiência, um vasto conhecimento, então, para dividir aquilo que ela aprendeu com outras pessoas. João Batista veio para fazer algo especial nessa terra. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias, e era ele que batizaria a Jesus. A Bíblia menciona que ele se preparou durante muitos anos, longe de todos e todos, no deserto. Agora estas jovens com 13, 14 anos, 15, 16, dando conselhos amorosos. Que experiência tem para dar estes conselhos? Mas agora que nós temos uma mulher, ela vai até um homem de Deus, um homem idôneo. Poderia ser uma mulher também, idônea. Ela diz: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E ela disse: eu estava na minha casa e eu escutei alguém batendo na porta. Ela vai e abre a porta, se depara com alguns homens, agiotas, e eles querem levar os meus 2 filhos como escravos para quitar a dívida. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que homens de Deus, mulheres de Deus cometem erros. E Romanos 3,23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. Mas o próprio Jesus disse: buscai a perfeição, porque eu sou perfeito. Buscai a santidade, porque eu sou o quê? Santo. Então, por mais que nós vivemos uma vida em comunhão com Deus, cometemos erros. Tem pessoas que chegam a dizer: ao longo dessas 24 horas, vou fazer de tudo para que eu não peque, que eu não cometa um erro. Nós pecamos dormindo quando sonhamos, algumas das vezes. Estava no ano aproximadamente 852 a.C. Jorão era o rei de Israel, a qual governou, reinou a nação por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, a qual governou ou reinou a nação por 25 anos. Havia naquele momento a escola de profetas, das quais Eliseu encabeçava. Ele era o professor, ele era o pastor. E anos atrás, quem foi o professor de Eliseu? Foi o profeta Elias. Essa mulher era a esposa de um dos discípulos dos profetas. Talvez hoje seria o futuro pastor.
Ela tinha acabado de perder os 2 filhos. Ela havia pedido um tempo, porque o seu marido supostamente havia contraído uma dívida, e a dívida precisava ser quitada. Então nós entendemos que homens e mulheres de Deus cometem erros. Mas qual foi o motivo para que aquele homem, aquele futuro profeta, aquele futuro pastor contraísse essa dívida? Existe uma linha de raciocínio. Possivelmente, nós acreditamos, o motivo é que a família está endividada, era que Obadias havia sustentado 100 profetas quando estava sendo perseguido, sendo caçado por um rei que casou com uma mulher que não era do povo de Deus, Jezabel, uma mulher má, que trouxe consigo para o coração de Israel 850 deuses. Humanamente falando, biblicamente falando, qual foi o erro do homem mais inteligente da face da terra? Não houve antes, ele vai falar, e não haverá depois, até a volta de Jesus. O rei Salomão. Qual foi o erro do rei Salomão? Principal. Neemias 13, 26. Casado com uma mulher que não era do povo de Deus. Agora nós temos um rei, o rei Acabe, casou com uma mulher que não era do povo de Deus e traz consigo todos os seus deuses. E era nesse momento, então, naquele período ali, por 3 anos e meio, ficou sem chover. O povo, os profetas estavam sendo caçados como animais. Em 1 de Reis 18, versículo 4, diz o seguinte: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50 os escondeu em covas e os sustentou com pão e água. No período de Jesus, existiu um homem, um historiador chamado Flávio José. Em sua história, ele menciona que esse homem possivelmente era Obadias. Então ele havia contraído essa dívida possivelmente para alimentar esses que estavam sendo caçados como animais, para não serem mortos. No Antigo Oriente, as viúvas, por si mesmas, já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda muito mais exposta, pois os profetas, raciocine comigo, os profetas no passado eram homens poderosos, viviam na provisão diária de Deus. E Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ela chega ao profeta de Deus, ela vai até o profeta de Deus clamando por socorro. Naquela época, naquele período, havia um código chamado Código Hammurabi. Quem foi que criou esse código? Aproximadamente no ano de 1700 antes de Jesus, o rei Hammurabi foi quem criou esse código, foi responsável por esse Código Hammurabi. E esse código decretava o que eles queriam. A lei israelita permitia, como forma de proteção ao credor, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhassem até que a dívida fosse quitada. Mas a Bíblia também menciona em Deuteronômio 15, de 1 a 18, há uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de fome ou de grande necessidade. Algumas dívidas eram quitadas no jubileu 50 anos depois. Talvez a mãe não viria mais essas 2 pequenas crianças. Já havia perdido seu esposo, um jovem rapaz que estava se preparando para trabalhar na obra de Deus. Era uma família pastoral, seria uma família de profetas, pessoas com princípios e valores. A mãe havia educado os filhos nos caminhos de Deus, mas agora estava vindo impuros bater na sua casa, querendo levar os 2 filhos para serem escravos. Que situação! Seu apelo era urgente, pois os credores viriam em breve para levar os 2 filhos como escravos. A separação seria iminente e seria demais para essa mãe. Perdeu o esposo e estava prestes a perder os 2 filhos. Ela vem a Eliseu demonstrando muito respeito,
humildade. A viúva, em suas palavras, estava dizendo apenas uma verdade para o Eliseu em relação à sua reclamação. Era o relembra a vida veloz que os filhos viviam, que a família vivia, como eles mudavam a preparação para se tornar profeta. Tudo quanto nos aflige deve ser colocado primeiramente em oração. A Bíblia nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela se colocou totalmente debaixo da providência divina. O sofrimento de perder o marido já era grande, já era difícil, quanto mais perder os meus filhos. Existe ex-namorado, ex-esposo, ex-esposa, mas não existe ex-filhos. É para uma vida inteira. Iriam ser escravos. Estariam na mão de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? Estas perguntas martelavam todo o tempo, o dia inteiro na cabeça daquela mãe. E a mãe batia no peito e dizia: meus filhos, minha herança, foram criados na palavra de Deus e agora serem lançados no mundo, na mão de impuros, que possivelmente serviriam outros deuses. A dor e o desespero desta mulher era grande, mas Deus nunca deixa o justo desamparado. A tempestade pode durar uma noite, mas a alegria, mas a bonança vem pela manhã. Ela seguiu a palavra profética de Deus através do profeta Eliseu, e o óleo que para o encontro havia azeite, e quando havia vasilhas, ela estava enchida. E segundo a instrução daquele homem, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. A viúva que clamava pela vida dos filhos foi atendida para muito mais além. As bênçãos chegou muito mais do que ela esperava ou pudesse imaginar. Com certeza ela nunca imaginou tantas bênçãos em suas vidas. Deus usou o que ela possuía para multiplicar os recursos e realizar o milagre que precisava. Diante do clamor daquela viúva, 1 Reis 4, versículo 1, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atender. O profeta Eliseu continuou sendo profeta, continuou vivendo na provisão diária de Deus, mas agora, por intermédio do profeta, Deus usou o profeta como canal para abençoar aquela mulher para muito mais do que ela esperava. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio em sua situação. Há grandes suprimentos para pouca necessidade, quando Deus intervém. Para Deus operar o milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. E aqui, quando ela vai até o nome de Deus, ele diz: o que é que tens na sua casa? Ela diz: a tua serva não tem nada, senão uma vasilha com um pouco de azeite. Lembrando-se que azeite, naquela época, quem tinha azeite em casa era próspero, tinha um poder aquisitivo muito bom, eram poucas as pessoas que tinham azeite. Então ele diz: filha, ouça com atenção, vai na rua da sua casa, vai na quadra da sua casa, vai no bairro da sua casa, por todas as ruas da cidade, pede vasilhas emprestadas. E ela, quando estava saindo, ele: ei filha, espera um pouco, eu fico aqui tentando recriar na minha mente aquele momento do profeta Eliseu. Ela para, ela olha para trás para o profeta, o profeta diz: filha, não se esqueça, não poucas vasilhas, muitas vasilhas, o máximo que você puder, recolher vasilha emprestada, você leva tudo para a sua casa. Então eu fico imaginando aqui a cena, essa sala toda cheia de vasilhas, botijos pequena, média, grande, do azeite que ela tinha, que era um pouco de azeite no botija, ela ia despejando e não parava nunca que a gente viu. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixinhos, 5.000 homens, a Bíblia sempre menciona, sem contar mulheres e crianças. Então homens havia 5.000, mas havia mulheres e havia crianças que podia quase quadruplicar. Aí eles foram servir os pães e os
peixinhos. Sabe, irmã? Não havia facas. Eu fico imaginando, e eu consigo ter na minha mente, porque quando eu estudava teologia na Espanha, eu tive o privilégio de ir com o pastor Pedro e a esposa e o filho dele para a África, para Marrocos. Nós atravessamos o estreito de Gibraltar, 15 quilômetros. E quando nós estávamos indo, quando estávamos voltando dentro desses navios, eles pegavam os pães com as mãos, eles arrancavam os pedaços, comiam, lá se teologia. Então, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixinhos, eu fiquei imaginando os discípulos, aquelas pessoas iam passando, eles arrancavam um pedaço de pão e o pão voltava novamente. Eles arrancavam um pedaço de pão e o pão voltava novamente. Que eram 5 pães, 2 peixinhos. 3 peixinhos, 2 peixinhos. Como podia multiplicar? Como o azeite agora não parava? Uma família de oração, aquela mulher vai até o profeta, ela clama, fala, quero levar meus 2 filhos. Eduquei meus 2 filhos no caminho de Deus. Eu dediquei eles quando eles nasceram no tempo ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Eu quero que eles fiquem comigo. Deus falou ao profeta, e o profeta fala com aquela mulher, então ela vai enchendo, chega um momento que a Bíblia dá que ela diz, filho, traga mais vasilhas. Mamãe, eu tento imaginar a cena, mamãe, não tem mais vasilha. A Bíblia então diz que naquele momento o azeite secou. Porque ele disse, você fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. E quando isso aconteceu, eu imagino que ela de joelhos, abraçada os 2 filhos, ela agradeceu a Deus por aquele milagre. Em seguida, ela volta até o profeta de Deus para contar o que havia acontecido e agradecer. Então ele disse, olha, vende o azeite, pague a dívida, e você e seu filho, os seus filhos viverão o resto. Olha que coisa espetacular. E Jesus nos está dizendo hoje a mesma coisa. Que a gente não deve viver somente de milagres, à espera de milagre. Só o fato de estarmos hoje aqui nessa manhã, sabe, já é um milagre de Deus permitido em nossas vidas. Aqui existem pessoas construtores, irmão construtor, professor, pastor, estudantes, enfim, cada um lutando diariamente com a perspectiva e a certeza que Jesus voltará logo. Nós devemos trabalhar, nos preparar, nos qualificar para esta terra, mas também nós devemos nos preparar e nos qualificar para as mansões celestiais. Eu acredito que aquela mãe viveu muitos anos até descansar no Senhor, com aquele milagre na cabeça de um dia poder rever o esposo e poder dizer a ele o fato que ocorreu, que Jesus fez. Mas quando Jesus voltar, quando Jesus estiver voltando, o seu esposo que faleceu ressuscitará, ela também, os filhos também ressuscitarão. Eles vão se abraçar e vai chegar um momento que aquela mãe vai dizer, olha o que Jesus fez por nós quando você descansou no Senhor. E Jesus está dizendo hoje, não importa o que aconteça, não importa o que você esteja pensando, eu estou contigo. Enquanto a irmã prepara o final para cantar, que nós possamos ter a certeza que Jesus tem interesse em nós. Deus está interessado em resolver nossos problemas financeiros, mas a gente não tem que ir na igreja em busca de bens materiais, não, riquezas. Quem pregou a teologia da prosperidade foi Lúcifer para Jesus. O jovem rico vai até Jesus, então Jesus diz, vende o que tens, dá aos pobres. Não, muitas pessoas estão indo na igreja hoje em busca de riqueza, não. Buscar as bênçãos de Deus, estar preparados, conectados com Jesus, nos prepararmos nessa vida, e as coisas virão. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares. Quantas pessoas têm falado para nós, têm pedido oração, ore por meus filhos? E a pergunta que eu te faço nessa manhã de sábado é: enquanto sua família está dormindo, alguém da família tem levantado de madrugada, sozinho, em um canto da casa, e orado a Deus, agradecendo a Deus pela família que tem, agradecendo a Deus pelas bênçãos? Deus está interessado em nos prover alimentos saudáveis. Quantas vezes você tem ido na igreja, ou
algo para comer. Rapaz novo, mas eu não dei. Por que eu não dei? Porque eu tenho visto ele passando na minha rua. Já por 2 vezes eu ofereci trabalho para ele com alguém, que é inquilino meu, mas ele não quer trabalhar. Mas ele vai até você, dizendo que está com fome e precisa de comer. Mas não quer trabalhar para se sustentar. Então você não tem que sustentar a Bíblia, menciona que Jó, quando ele ajudava alguém, ele analisava a vida da pessoa para saber se era digno de receber ou não. Porque muitas pessoas gostam de ganhar presentes, mas uma grande parte delas não gosta de dar presentes. Quando você tem a capacidade e tem dinheiro para poder dar um presente para alguém, você é abençoado duplicamente. Por quê? Porque você está dando presente de coração, você tem condições de dar presente para aquela pessoa. E quando você olha no rosto daquela pessoa e você vê o semblante de felicidade, você é duplamente abençoado de Deus. Você está dando de coração. Mas a gente deve saber terminar. Quando a gente vai cantar no final, quando nós vamos cantar no final, pode vir. Quando ela cante no final, você possa meditar na letra do livro que será cantada. Que você possa se colocar aqui, segundo essa mulher de 1 de Reis, 2 de Reis, uma mulher de oração. E quando ela canta, você medita na letra. E quando ela estiver cantando, se você sentir desejo, você se coloca em pé para que nós possamos fazer a oração.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde as quais habita a justiça. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela proteção de teus santos e poderosos anjos. Neste momento, nesta manhã de sábado, humildemente clamo uma bênção especial a esta congregação, a liderança local, a família pastoral, que cada uma delas, sem exceção, quando o Senhor vier nas nuvens do céu, todos eles poderão olhar para o céu e dizer: esse é o Deus dos quais nos aguardamos. Estamos enfrentando dificuldades ao longo das nossas vidas, nesta corrida cristã, rumo a Canaã celestial. Estamos passando por dificuldades, fome, enfim, Senhor. Que o Espírito de Deus possa habitar em nossos corações e que teus santos anjos possam nos acompanhar nessa corrida cristã, nessa caminhada cristã, rumo a Canaã celestial. Amém. Que nenhum membro desta igreja ouse faltar no banquete especial que nos seja preparado. E agora que nós vamos voltar aos nossos lares, que os teus santos anjos nos acompanhem, nós possamos chegar em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém.